E aí, Fausto? Olha que absurdo, o TJD tirou o meia Moisés do Campeonato Paulista, isso mesmo, parece... Porque ele pegou 4 jogos no pleno do TJD, no primeiro julgamento pegou só um jogo, Palmeiras recorreu, foi ao pleno, que é uma espécie de segunda instância do TJD, e aí, por causa daquela confusão no clássico Palmeiras e Santos, com Gustavo Henrique, e aí aumentaram de 1 para 4 jogos, então ele fica fora do Paulistão 2019, o Verdão ainda vai recorrer no STJD, que é da Confederação Brasileira de Futebol, pode mudar ainda a situação, mas o fato é que o TJD proibiu o Moisés de jogar o Paulistão com a camisa do Palmeiras. A federação sempre gosta de aparecer bastante, hein, Tebas? Em relação a isso aí, reta final de Campeonato Paulista. Ô, Bruno, você acha... Obrigado, viu, Tebas? Valeu. Você acha que o Moisés vai ficar fora do Campeonato Paulista caso o Palmeiras passe de fase eventualmente para uma decisão? Ou você acha que isso vai ser revertido? Então, a questão é que agora é só no Rio, né? É só no STJD. Não sei se vai ter tempo para colocar isso em julgamento, mas espero que mude, porque a punição é bizarra. Não é uma questão só de opinião, é uma bizarrice. Foi uma confusão entre eles no jogo, coisa de jogo normal. Eu não daria, se eu fosse julgar isso aí, eu não daria nenhum jogo de suspensão. Mas se quiser um jogo para cada um, no máximo. 4 jogos é bizarro. Aliás, o primeiro julgamento deu um jogo para cada um. Aí depois, no recurso, 4 jogos. Então, é bizarro, né? O Palmeiras, ele já tem essa relação complicada com a federação. Isso só dá mais motivo pro Palmeiras reclamar, porque realmente isso aí não faz o menor sentido. Na minha opinião, olhando de longe, prejudicou muito o Santos. Muito o Santos. O Moisés é jogador importante do Palmeiras e tal, mas o Filipão tem aí uma outra peça, né, Mauro, para substituir. Os dois são prejudicados, mas sem dúvida o Santos perde mais seu Gustavo Henrique, porque o Moisés hoje não é titular. Exatamente. Então, demorou um tempão para julgar. Sem dúvida. A gente tinha até esquecido daquela bofetada que um deu no outro lá. Vocês lembram o que aconteceu entre Moisés e Gustavo? Tem gente que nem lembra mais por que os dois foram expulsos. Outro, não, tá bom. Mas você nem lembra por que aconteceu e agora vem o tribunal para fazer esse tipo de julgamento. Em cima de uma fase tão importante. Já devia ter feito antes. Rapidinho, cara. Aconteceu aí na semana do jogo, reúne lá em 10 minutos, você decide, absolve ou condena, né? Fica nesse negócio aí, agora na hora importante do campeonato, tira 2 jogadores. Agora foi em segunda instância porque houve recurso, né? Sim, mas demora, mas não bem agora. Eu também queria que resolvesse, queria que fosse igual a Itália, dependendo do que o cara fez, já tá lá escrito qual é a punição. Rapidinho. É isso aí. Mas esse mesmo TJD que deu essa punição abusiva e absurda ao Gustavo Henrique de 4 jogos, sendo que ele deu o tapa no Moisés. O Moisés segura o pescoço, não dá para ver pelas imagens que se tem acesso, se ele esgana, mas o fato é que o Gustavo Henrique dá um tapa e o Moisés segura o pescoço. Para mim, a punição para o Gustavo Henrique já é severa, 4 jogos, agora do Moisés, pelas imagens que temos, me parece mais severa ainda. Bom, e sobre esse atraso no julgamento? É básico, né? E mais, no caso, e não é só para atrapalhar o Santos, mas é principalmente para as relações pavorosas que tem TJD e Palmeiras, Federação Paulista e Palmeiras, Comissão de Arbitragem e Palmeiras, e não necessariamente árbitros contra o Palmeiras. E aí as partes têm algumas razões, tem muitas emoções, e evidentemente o Palmeiras que joga tudo e um pouco mais para tentar ganhar o Paulista. Não estou dizendo que esteja tudo contra o Palmeiras, que é só chororô palmeirense, tem algumas razões do que a gente sabe, do que a gente imagina, ou do que a gente suspeita, do que ainda pode pintar. Agora, é evidente que da parte do TJD, não é só esse caso, é histórico, você dá um jeito de fazer, que nem a presidência da Câmara e do Senado. Você dá um jeito de botar na pauta coisa em cima, coisa embaixo, dá pro cachorro da Anitta que fareja falsidade segundo o nosso espímpulo. Exatamente, tá aqui, né? Enfim. Então tudo pode acontecer, diria um amigo meu. Beleza, hein? Agora, essa história, porque entraram com recurso. No STJD. O primeiro julgamento quanto foi? O primeiro julgamento foi um jogo de gancho pro Moisés e pro Gustavo Henrique. Os dois pegaram só um jogo de gancho, o Palmeiras recorreu, e aí o pleno, que é uma espécie de segunda instância, deu 4 jogos de gancho. Bom, então o pleno deveria decidir primeiro 24 horas depois. Sim, sim. Para começar a conversa, né? Para não atrapalhar muito. É rapidinho, agora, né, gente, não tem um cheirinho, desculpe. Jogar ensaiada, assim. Não tem um cheirinho de retaliação? Claro que tem. Tipo assim, vocês recorreram, Não tem? Não tem um cheirinho? O que pode ter surgido de prova nova? Esse castiguinho, você tem razão. Ou não, Mauro? Qual é a prova nova que pode ter surgido em relação a esse caso? Nada. De sair uma pena de 1 partida para 4? Sim. Pode até ter, daqui a pouco toca o telefone aqui, olha, você está desinformado, aconteceu isso aqui, essa prova aqui, meu Deus, trágica.
Então tivemos que, no julgamento do recurso, dobrar, triplicar, quadriplicar a pena. Mas que tem um cheirinho, antes de ter uma informação como essa, um cheirinho de retaliação, não tem? Tem. Vocês aprenderam a nunca mais recorrer daquilo que a gente faz. Não tem esse cheirinho ou não tem? Tem bastante. Com todo respeito. Infelizmente é do homem, né? Não é só clubismo. Você pode falar, o chorando do Palmeiras pode até ser, mas nesse caso, e não é só, porque realmente o próprio Santos também, na ação do Gustavo Henrique, que também pegou pesado com o Moisés, aliás, mais do que o Moisés teria pegado pesado com o Gustavo Henrique. E também não é nenhum segredo dizer que vai fazer mais falta. Sim, claro. Gustavo Henrique pro Santos. Tava machucado já, né, Vanderlei? Sim. Com lesão muscular. Não sei se ele já teria condição de se recuperar para esses jogos. O Santos pode ser eliminado no final de semana. Não sei nem se ele jogaria, mas não tenha dúvida. É o melhor zagueiro do Santos. É isso aí. O Moisés não joga, né? Não é o titular absoluto no Palmeiras. Não. Isso é ridículo, Vanderlei, de julgar depois, vem como um castiguinho. Eu também vou na tua linha aí. Vocês estão recorrendo? Parece que vocês estão encarando o tribunal. Então toma isso aqui de castigo, que a pena sempre aumenta. Discussão de jogo, discussão de lance, são dois jogadores que, se você puxar o histórico, não são caras que dão problema, não são caras problemáticos. Gustavo Henrique e Moisés são dois caras que ajudam a partida, eles estão sempre colaborando com a arbitragem. Então, Felipe Melo, por exemplo, quando essa imagem foi denunciada, analisada e não houve agressão, foi a justificativa que eu recebi aqui por mensagem, que não houve a agressão, não pega a agressão do Felipe Melo. Quer dizer que eu tento te dar um cruzado, então, se passa raspando o teu nariz, sem agressão, passa raspando o seu nariz, eu não te acerto. Então ali um simples toque, um puxão de pescoço, ficou por ali mesmo, os caras passam depois conversando, tal, não avacalharam o jogo, nada disso. Parece que os caras decidem isso jogando truco, Vanderlei. Sabe, quem que vamos dar? Vamos dar 5 jogos, 4 jogos. Tinha que dar uma pensadinha na consequência, né? É um momento importante do campeonato, são duas grandes equipes que muito provavelmente naquele momento não estavam classificadas, né? Parece que não estavam, matematicamente não estavam classificadas, mas seguramente estariam num momento importante do campeonato. Enfim, dá uma paradinha para pensar no conjunto da obra. Eu acho que não machuca, se você analisar o conjunto da obra, o cenário todo, né? Meu caro José Manuel. Então, no caso do Santos, em primeira instância, o Gustavo Henrique pegou um jogo, o Santos acatou, sem problema, mas aí foi o tribunal que recorreu. No caso do Moisés, o Palmeiras entrou com efeito suspensivo, também pegou um jogo o Moisés, e aí foi para a segunda instância também e tal. Aí quem recorreu foi o Palmeiras, entendendo que o Moisés não tinha feito nada. Eu confesso que eu não sou bom de memória ficar lembrando coisas depois de tanto tempo assim. Eu concordo inteiramente. Uma coisa que eu concordo em 100% é isso. Tem que ser rápido. Joga na semana. Joga na segunda-feira. Faz igual lá em Itália, já especifica qual é a punição que o cara vai receber de acordo com a falta ou com a agressão que ele comete. Me permite, só interromper. Você vai continuar, mas você deu um gancho legal aí. Num determinado momento, a Conmebol, porque não podia instituir um tribunal de penas, né? Na Conmebol. E como um é da Bolívia, outro é da Venezuela, o presidente era o César, que era aqui do Brasil. Enfim, como é que eles faziam isso? Online, gente. Online. Porque esses membros do Tribunal de Justiça, eles não recebem, eles não são assalariados. Eles não recebem. Tem algumas vantagens, mas é um trabalho voluntário, de pessoas que são advogados e ok. Gente, é no dia seguinte, cara, do escritório dele, recebeu a pumba. Meia hora tá julgado o cara. Coisa importante. Não há necessidade, desse formalismo. Entendeu? Se é isso que está atrasando, mas eles não podem se reunir porque é uma vez por semana só. Isso é uma verdade. É uma vez por semana só. Mas como isso? O mundo mudou. Era assim em 1912. Agora não precisa mais disso. Grandes decisões no mundo são decididas de forma virtual. Um julgamento. Mas a gente pode se julgar só casos importantes? Talvez. Só a primeira divisão, porque não posso ficar 5 horas no computador? Tá bom. Só na primeira divisão, então. Mas coisas importantes. Dá para fazer virtual. Federação federação que diz que é de primeiro mundo e avançou muito na tecnologia, podia inventar isso. Sugerir isso. Julgamento virtual.
Eles se conversam, ainda dá pra olhar olho no olho. Agora tem esse recurso, você olha lá o outro cara que tá julgando, o que você achou? Achei isso, meia hora tá julgado. Não precisa esperar até a próxima terça-feira, Zé, pra se reunir, para reunir todo mundo, entendeu? Só interrompi porque você me deu esse gancho. Não, e é perfeito, a sua observação é perfeita, concordo inteiramente com isso. Agora, eu não concordo, eu tava dizendo, eu não tenho memória tão boa depois de tanto tempo pra lembrar direitinho. Eu fui procurar a imagem. Eu consigo ver o Gustavo Henrique abrindo a mão e dando, né, um tapa no Moisés. Mas o que eu consigo ver do Moisés é ele segurando ali meio na gola, quase no cangote do Gustavo, e o Gustavo segurando a mesma coisa. Então segurou o outro. Ah, é agressão, não é agressão. Mas um deu um tapa, outro não deu. E a pena é a mesma para os dois? Será que isso é correto? Né? Porque assim, eu consegui ver, e aí aceito todas as discussões em que número de jogos, mas alguém no tribunal fala, escuta, não pode dar um tapa na cara do outro, ou na cabeça, não sei aonde, no pescoço do outro, dar um tapa e ficar por isso mesmo, e pegar só um jogo, tá bom, vai, eu concordo com isso. Mas aí eu fico procurando, então, o que o Moisés fez, né, para se equiparar a mesma pena? Ah, segurou, mas o outro também segurou, então tá igual aí. Mas o que ele fez igual o tapa? Então, acho que não consigo entender a mesma pena para os dois.